Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que está sendo chamado de a nova corrida do ouro. Só que dessa vez ela é digital. Vamos desvendar juntos o mundo da mineração de dados. Para começar, olha só este número, 79 zettabytes. Essa foi a quantidade de dados que o mundo gerou em um único ano, em 2021. É um número tão grande que é até difícil de visualizar. Para se ter uma ideia, isso é o mesmo que quase 80 trilhões de gigabytes. É uma verdadeira montanha de informação. E com essa avalanche de dados, surge a pergunta: e se tudo isso for, na verdade, um novo tipo de ouro? Pois é, essa explosão de informação deu o pontapé inicial para uma nova corrida do ouro. A grande diferença é que o tesouro não está mais enterrado debaixo da terra. Ele está escondido bem na nossa frente. Então vamos lá. Como é que a gente começa essa expedição? Como transformamos essa montanha de dados brutos em riquezas de verdade? A ideia é bem parecida com a mineração que a gente já conhece, sabe? A mineração de dados é basicamente o processo de cavar, de peneirar esses enormes volumes de informação para extrair o que tem de valioso ali. Não estamos procurando ouro ou diamantes, mas sim conhecimento, padrões que não são nada óbvios à primeira vista. E essa matéria-prima, ela não para de chegar. Pensa só, por dia são cerca de 100 bilhões de mensagens trocadas no WhatsApp, 3 bilhões e meio de buscas no Google. Cada clique, cada mensagem é mais um pouquinho de terra para ser minerada, esperando para ser analisada. Mas é claro, antes de sair cavando, qualquer bom minerador precisa conhecer o terreno, mapear a área, né? E com dados, a lógica é exatamente a mesma. A gente pode pensar em basicamente 3 tipos de terreno digital. Primeiro, os dados estruturados. Imagina uma planilha. Tudo arrumadinho em linhas e colunas. É o mais fácil de trabalhar. Depois, tem os semi-estruturados. Pensa num e-mail. Tem remetente, assunto, mas o corpo do texto é mais livre. Já existe uma certa organização. E, por fim, o território selvagem. Os dados não estruturados. São textos, fotos, vídeos, tudo misturado. E é aqui que a coisa fica interessante. Dá uma olhada. A grande, esmagadora maioria dos dados do mundo, cerca de 80%, é não estruturada. É justamente esse terreno mais caótico. E aí está o grande desafio, mas também é onde se escondem os maiores tesouros. Bom, com o terreno mapeado vem a parte que não tem muito glamour, mas é fundamental: a preparação. Primeiro, a limpeza dos dados. Tirar o que não serve, corrigir erros, preencher o que falta. É como tirar as pedras e o cascalho, sabe? Depois, a integração, juntar informações de fontes diferentes para ter uma visão única e completa. Só depois desse trabalho braçal é que a mineração de verdade pode começar. Ok, terreno preparado, tudo limpinho. E agora? Quais são as ferramentas que o minerador de dados usa para de fato encontrar o ouro? Vamos dar uma olhada nesse kit? A gente pode dividir as ferramentas em 2 grandes caixas. De um lado, o aprendizado supervisionado. Pensa num especialista que já sabe como é o ouro. A gente dá exemplos para a máquina, mostra o que é um e-mail de spam e o que não é, e ela aprende a prever a categoria de novos dados. Do outro lado, o aprendizado não supervisionado. Aqui é mais como usar uma peneira. A gente não diz o que procurar. A máquina, sozinha, começa a separar os dados em montinhos, descobrindo grupos naturais que a gente nem sabia que existiam. Dentro daquela primeira caixa, do aprendizado com supervisão, uma das ferramentas mais famosas é a classificação. É exatamente isso. Ensinar o computador a colocar rótulos nas coisas. A gente treina um modelo para ele aprender a decidir se uma transação é fraude ou não fraude, por exemplo. E uma maneira bem visual de fazer isso é com uma árvore de decisão. Pensa nela como um fluxograma de perguntas. O algoritmo começa perguntando qual característica melhor divide os dados. A partir daí, cria um galho para cada resposta possível. E ele vai repetindo isso, galho por galho, até que no final de cada caminho exista uma conclusão clara. Mas nem todo o tesouro está na superfície, né? Às vezes, as descobertas mais valiosas estão escondidas em padrões que não são tão óbvios assim. Vamos ver como encontrar esses? E para isso existem as regras de associação. É a técnica do garimpeiro experiente, que olha para o terreno e sabe, onde tem esse tipo de rocha, geralmente tem ouro por perto. A máquina faz algo parecido. Ela olha para uma montanha de dados e encontra relações do tipo, se acontece X, então muito provavelmente acontece Y também. O exemplo mais clássico disso é o do supermercado.
A análise de dados de compras revelou que clientes que compravam pão com muita frequência também compravam leite. Parece óbvio hoje, mas essa descoberta foi uma mina de ouro. Com uma informação dessas, o supermercado pode, por exemplo, colocar os dois produtos próximos um do outro para facilitar a compra. Simples, mas super poderoso. E tem outra coisa, às vezes, a descoberta mais importante não é um padrão, mas sim o que quebra o padrão. É aquela coisa que não se encaixa, a anomalia, aquela pedrinha estranha e brilhante no meio do cascalho que acaba sendo a mais valiosa de todas. Isso é o que chamamos de detecção de anomalias. E é importantíssimo. Um exemplo bem legal aconteceu em São Paulo durante a pandemia. Os contadores de bicicleta, numa grande avenida, registraram uma queda gigantesca no número de ciclistas. Aquilo não era um erro no sensor, era a história da pandemia sendo contada pelos dados. Essa anomalia mostrava o efeito do lockdown. Entende? Nem sempre o que é estranho é um erro, muitas vezes é o começo de uma história. Ok, então preparamos o terreno, usamos as ferramentas, encontramos os padrões, achamos as anomalias, encontramos o ouro. E agora? O que a gente faz com ele? Porque o ouro guardado não tem valor. O verdadeiro valor está em transformar essa descoberta em decisões inteligentes. E essa transformação acontece de duas formas principais. De um lado, o Business Intelligence, ou BI. O BI olha para o passado e para o presente. Ele responde à pergunta o que aconteceu. Do outro lado, temos a ciência de dados, ou DS, que olha para o futuro. Ela responde à pergunta o que vai acontecer, usando os dados para criar modelos que fazem previsões. Essa capacidade de transformar dados em decisões não é só uma melhoria. É um dos pilares da quarta revolução industrial. Hoje, os dados e a inteligência artificial estão no centro de tudo, assim como o motor a vapor e a eletricidade estiveram no centro das revoluções passadas. É por isso que se ouve tanto por aí que as grandes empresas do planeta só pensam em dados, porque nessa nova era, os dados deixaram de ser só um subproduto, um registro do que aconteceu. Eles se tornaram o ativo mais valioso de todos. E o mais incrível é que essa corrida do ouro digital está só no começo. Nós estamos desenvolvendo as ferramentas, aprendendo a explorar esse novo território. As fronteiras do conhecimento estão mais amplas do que nunca. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Agora que podemos minerar dados para achar padrões ocultos, que outros tesouros vamos descobrir a seguir?